Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui para mostrar para vocês aí as últimas atualizações desse julgamento épico entre Johnny Depp e Amber Heard. As coisas estão cada vez piores aí para Amber Heard, cara. Eu acho que a casa dela literalmente caiu. E assim, se o Johnny Depp, eu acho que agora não vencer aí, cara, esse processo, eu acho que realmente não existe justiça no mundo, cara. Assim, a Amber Heard está sendo abandonada pelos próprios amigos. É isso. Tem testemunhas aí que ela está convocando que estão desistindo de ir depor a favor dela. Como agora foi no caso do Elon Musk e do James Franco. Como vocês podem ver nessa manchete aí, ó, do site Impa. Elon Musk e James Franco não vão defender Amber Heard e Johnny Depp. Os dois nomes estavam na lista de testemunhas apresentadas pela defesa da atriz, porém, nenhum está disponível para se apresentar em tribunal. Então, cara, isso pega muito mal para Amber Heard. As próprias pessoas que são próximas a ela estão abandonando ela e não estão a defendendo na corte. Eu já falei também que o Jason Momoa, por exemplo, a estrela de Aquaman, né, que estava, no caso, estrelando o filme junto com ela, começou a seguir o Johnny Depp nas redes sociais quando começou esse julgamento, e o Johnny Depp agora está seguindo ele de volta. Então, alguma coisa muito estranha está acontecendo, porque pessoas próximas de Amber Heard estão indo contra ela agora. E também foi o caso agora de um ex-agente aí do Johnny Depp. Ele não é mais agente do Johnny Depp, beleza, pessoal? Aqui eu tô acompanhando uns resumos aqui por esse canal Law and Crime, e aqui tá falando da agente, mas é um ex-agente. Ele não trabalha mais com Johnny Depp e assim, ele é um cara tarimbado em Hollywood e ele é categórico ao afirmar que o Johnny Depp foi prejudicado, teve a sua carreira prejudicada por esse artigo da Amber Heard. Então, esse depoimento que é de uma pessoa, repito, aqui tá falando que é agente do Johnny Depp, mas ele é ex-agente, ele não é mais agente do Johnny Depp, então ele não tem mais nenhum tipo de afinidade com o Johnny Depp hoje, mas ele acompanhou na época tudo de perto quando ele era amigo dos dois. Então, ele é aqui, ó, categórico ao falar que o Johnny Depp perdeu o papel de Piratas do Caribe, né, que ele era o Jack Sparrow, por causa da matéria da Amber Heard. Então, assim, ele fala nesse depoimento que ele ouviu explicitamente de executivos da Disney que eles não iriam mais trabalhar com o Johnny Depp por causa dessa polêmica, por causa dessa treta aí que ocorreu com a Amber Heard. E não só da Disney, ele fala também que outros estúdios de Hollywood falaram o mesmo para ele quando ele ia negociar contratos e oportunidades com Johnny Depp. Outros estúdios falavam a mesma coisa, de que não iriam trabalhar com Johnny Depp por causa dessa polêmica. E você tem também aqui a advogada que participou do acordo de divórcio, também falando sobre outras coisas. E também tem um advogado de uma organização chamada ACLU, que é uma organização sobre direitos civis nos Estados Unidos, e que também agora ficou comprovado que a Amber Heard mentiu sobre a doação que ela faria a instituições de caridade com esses valores que ela fez no acordo aí de divórcio com Johnny Depp, onde ela recebeu 7 milhões de dólares. E ela prometeu que ia doar aí esse dinheiro para instituições de caridade. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nesse corte está escrito aqui, ó, Amber Heard não doou os 3,5 milhões que prometeu a ACLU. E é isso, assim, eu já vinha acompanhando esse caso há bastante tempo, eu já tinha feito uma publicação falando sobre isso na nossa fanpage do Facebook. Então, como vocês podem ver aqui, eu escrevi lá, o golpe tá aí. O portal britânico Daily Mail divulgou uma troca de e-mails comprometedores entre Amber Heard e a ACLU, União Americana pelas Liberdades Civis, revelando uma relação bastante suspeita entre as partes. Em 2018, um artigo que falava sobre violência doméstica, supostamente assinado pela atriz, foi publicado pelo jornal Washington Post. Porém, as mensagens revelam que o texto, na verdade, foi escrito por outro redator anônimo escolhido pela ACLU. Então, o que aconteceu nesse artigo, pessoal, foi que eles pegaram um ghostwriter que escreveu esse artigo com algumas informações que foram fornecidas para ele, e a Amber Heard apenas revisava esse artigo, beleza? Para vocês verem como isso, cara, foi fabricado, né? Não é uma coisa completamente enlatada, não foi uma indignação real da Amber Heard, cara. Continuando, no artigo publicado sobre suposta autoria de Heard, a atriz fala sobre as violências que sofreu ao longo da vida, além de mencionar por alto seu polêmico divórcio recente, sem mencionar diretamente o nome de Depp. O texto, porém, foi apenas revisado por Amber Heard e seus advogados para garantir que não citasse explicitamente o nome de Johnny Depp, evitando esbarrar em cláusulas contratuais do acordo de divórcio entre o casal. Amber Heard retirou as queixas oficialmente contra o ex-marido após receber o valor de 7 milhões de dólares e se comprometeu a doar o valor a instituições de caridade. A relação entre Heard e a ACLU agora é posta em xeque, já que a instituição foi uma das organizações que receberia parte deste valor.
já foi comprovado que Amber Heard não cumpriu com a promessa de doar 3,5 milhões para o hospital infantil em Los Angeles e recebeu apenas 100 mil até o momento do combinado. A Aclo deveria receber outra metade de 3,5 milhões, mas se nega a divulgar publicamente os valores doados por Heard, o que obrigou os advogados de Johnny Depp a entrarem com um processo contra a instituição para obter acesso às informações. Segundo Adam Waldman, o advogado de Johnny Depp, os e-mails revelados comprovam que a Aclo e a Amber Heard conspiraram para criar um artigo falso e difamar o seu cliente. E é isso aqui. Resumindo, cara, ela deu um calote. Ela falou que ia pegar esses valores e iria doar esses valores para instituições de caridade. E ela não fez isso. Ela deu um valor para essa Aclo. E a relação dela com a Aclo, como eu estou mostrando, é bem obscura, é bem estranha. Eles criaram essa peça aí juntos para eles capitalizarem em cima, entendeu? Para eles colocarem ali o Johnny Depp como uma espécie de monstro, né, cara? Um abusador, um cara que agride a esposa, etc. Para eles se promoverem juntos, digamos assim, né? Então tem outra matéria que é importante, Amber Heard, que mostra aqui do site Molê, diz o seguinte: Amber Heard chora com citação de relação dela com Elon Musk em julgamento movido pelo Johnny Depp. O ator pede 250 milhões de reais de indenização, etc. Isso aqui todo mundo já tá cansado de saber, né, cara? E por que ela tá chorando? Primeiro porque, assim, o que é falado é que ela teve um caso com Elon Musk e com James Franco durante o casamento dela com o Johnny Depp. E assim, ela se tornou também bem próxima desses dois. E esses dois eram duas testemunhas que defendiam ela. E agora esses dois abandonaram ela nesse julgamento e não vão mais depor ao favor dela. E o Elon Musk tinha, assim, uma peça importante em todo esse processo, e ele é até meio criticado pelos fãs do Johnny Depp, porque, como vocês podem ver agora, o que foi descoberto nesse julgamento é que quem cumpriu parte desse acordo de doação não foi ela, não foi Amber Heard, foi o próprio Elon Musk. Eu vou traduzir essa matéria para vocês lerem. Amber Heard doou apenas 1,3 milhão dos 3,5 milhões que ela prometeu a Aclo devido de seu acordo de divórcio com Johnny Depp, e 500 mil provavelmente vieram de Elon Musk, diz organização sem fins lucrativos. Olha só, isso aqui quem está falando é o próprio advogado dessa organização aí que está lá no tribunal. É ele mesmo que está admitindo que ela não doou o que ela prometeu para essa organização. Então as coisas estão cada vez piores para Amber Heard. Então, cara, como eu disse aqui, essa relação entre Amber Heard e a Aclo é bem obscura, e como diz essa própria matéria aqui da Variety, que eu vou ler com vocês, para mostrar para você, mulher, também que está assistindo esse vídeo aqui, como toda essa causa envolvendo os direitos da mulher, o feminismo, etc., como tudo isso, na verdade, virou um produto e virou também uma forma, uma pauta que é explorada por pessoas não tão bem intencionadas, que usam, assim, dessa pauta extremamente importante, mas que eles deturpam essa causa para ganho próprio, para se promoverem. É como diz agora essa matéria da Variety aqui, eles explicam, vou aproximar aqui um pouquinho. Aclo diz que o artigo de violência doméstica de Amber Heard visava capitalizar a imprensa de Aquaman. Então, para vocês terem uma ideia, não apenas esse artigo foi escrito por um ghostwriter, ele foi revisado apenas pela Amber Heard, como também eles pensaram no momento ideal de lançar esse artigo, que foi no momento ali em que Aquaman estava sendo lançado, onde o nome da Amber Heard também já estava assim em alta devido ao filme. Então eles queriam se aproveitar desse hype do Aquaman para também promoverem a imagem da Amber Heard e dessa organização aí de direitos civis. E a matéria aqui diz o seguinte: o conselheiro-geral da Aclo testemunhou na quinta-feira que o artigo de opinião de Amber Heard no Washington Post sobre violência doméstica foi programado para capitalizar o lançamento de Aquaman. O editorial aludiu às alegações de Heard contra o ex-marido Johnny Depp, embora Depp não tenha sido nomeado. Depp agora está processando Heard por difamação, alegando que o editorial destruiu sua carreira e lhe custou uma sexta parcela da franquia Piratas do Caribe. A União Americana das Liberdades Civis estava envolvida na concepção, redação e colocação do editorial, que usou as experiências de Heard para abordar questões como a lei de violência contra mulheres e agressão sexual nos campos universitários, se não me engano. No julgamento, na quinta-feira, os advogados de Depp exibiram um depoimento em vídeo de Terence Dowry, conselheiro-geral da Aclo. Dowry foi questionado sobre um e-mail de 11 de dezembro de 2018 de Jessica Waits, diretora de engajamento de artistas da Aclo, na qual ela escreveu sobre o momento da peça. O objetivo é lançar isso essa semana para capitalizar a tremenda campanha de Aquaman, escreveu Waits. Aquaman, no qual Heard estrelou como Mera, deveria ser lançado em 21 de dezembro de 2018.
Dowry explicou que a campanha publicitária do filme ajudaria a obter mais atenção para o editorial. Hard também concordou que o momento era importante, disse ele. Ou seja, a própria Hard participou na decisão do momento de divulgar esse artigo que foi aí no meio do lançamento de Aquaman. Do ponto de vista da Aclo, Amber está prestes a receber uma quantidade incrível de imprensa e estar aos olhos do público, disse Dowry. Então, qual seria o melhor momento do que agora para publicar esse editorial para que ele gere leitores significativos sobre nossos problemas? Depp alega que Hard fabricou suas alegações de abuso e as usou para avançar em sua própria carreira às custas dele. Hard nega isso e seus advogados argumentam que as acusações do Me Too geralmente não ajudaram na carreira das acusadoras. Ajudou muito na carreira da Amber Heard, com certeza. Depp e Hard emitiram uma declaração conjunta a resolver seu divórcio em 2016, na qual cada um negou ter feito falsas alegações de ganho financeiro. Eles também concordaram em não emitir mais declarações públicas. Depp testemunhou que queria contestar as alegações de Hard na época, mas relutantemente seguiu o conselho de seus advogados para resolver o caso e seguir em frente. O testemunho de Dowry incluiu e-mails internos da Aclo sobre a redação do editorial. Os rascunhos anteriores incluíam referências explícitas à ordem de restrição de Hard, na qual ela alegou violência doméstica, mas essas referências foram retiradas a conselho de seus advogados. Em um e-mail, Waits escreveu que Hard adoraria ver uma maneira de colocar essa parte em negrito de alguma forma de volta. No rascunho final, Hard se descreveu como uma figura pública que representa o abuso doméstico, mas não entrou em mais detalhes sobre seu relacionamento com o Depp. Então aqui tá falando o que eu já tinha falado, né, cara? Quando eu li aqui a publicação que eu tinha feito no Facebook no ano passado, onde todo esse artigo foi elaborado e editado pela Amber Heard, pelos seus advogados e por funcionários aí da Aclo. Os advogados de Heard enfatizaram que ela seguiu o conselho de seus advogados na redação do editorial. Na época do divórcio, Depp concordou em pagar a Heard 7 milhões de dólares que ela prometeu doar para a Aclo e para o Hospital Infantil de Los Angeles, com 3,5 milhões para cada instituição de caridade. Dowry testemunhou que a Aclo realmente recebeu 1,3 milhão dessa promessa, incluindo 350 mil diretamente de Hard e 500 mil de um fundo vinculado a Elon Musk, como eu disse aqui, com que Hard namorou brevemente. 350 mil de um outro fundo e 100 mil de Depp. O próprio Johnny Depp também se comprometeu a doar para essas organizações. Dowry disse que a Aclo soube em 2019 que a Hard estava com problemas financeiros e não poderia cumprir o restante da promessa. Então a Aclo tem essa relação bem próxima da Amber Heard. Ela se tornou uma espécie de porta-voz aí, né, cara, dessa instituição, desde todo esse acontecimento e tal. E também tem esse hospital infantil aqui que também já falou que a Amber Heard não cumpriu com o que ela prometeu, e eles também devem depor aí nesse julgamento, e a gente deve falar sobre isso lá na frente. Mas fica claro aqui que a Amber Heard mentiu, que esse artigo que ela escreveu é uma peça publicitária feita para ela se promover e para difamar o Johnny Depp. E para finalizar aqui, tem esse artigo também aqui, tem essa notícia do Daily Mail. Eu vou mostrar para vocês como ela realmente estava visando lucrar com essa relação com o Johnny Depp. Ela chegou a chantagear o Johnny Depp com uma carta pedindo uma série de benefícios para ele, pedindo carro, pedindo casa, e caso ele cumprisse com isso, ela iria ficar em silêncio e não iria falar nada publicamente. Então vou ler essa matéria aqui junto com vocês, é rapidinho, porque o Daily Mail ele faz um resumo aqui dos acontecimentos. Como vocês podem ver, está escrito aqui, ó: Amber Heard ameaçou servir publicamente Johnny Depp com uma ordem de restrição se ele não deixasse continuar vivendo sem aluguel em suas 3 coberturas em Los Angeles e manter seu Range Rover preto depois que ela pediu o divórcio. Amber Heard enviou a Johnny Depp uma lista de demandas, incluindo o uso de 3 coberturas que ele possuía logo após o pedido de divórcio em 2016. Documentos mostrados no julgamento de difamação do casal na quarta-feira mostraram a atriz prometendo manter este assunto fora dos holofotes se seus pedidos fossem atendidos. Entre suas demandas estava o uso e posse exclusivos do Range Rover preto que ela dirigia, com Depp continuando a fazer pagamentos para o veículo. No caso do veículo, né? A estrela de Aquaman também queria continuar vivendo de graça em 3 coberturas em West Hollywood, em que ela e seus amigos estavam hospedados, e todos de propriedade de Depp. A advogada Samantha Spector enviou a carta à equipe jurídica de Depp em 24 de maio de 2016, 2 dias depois que Heard pediu o divórcio após uma briga em sua casa. Uma suposta briga, né, cara? Como eu já falei aqui antes, a equipe de polícia que foi até o local não viu nenhum sinal de luta e nem que Amber Heard tinha qualquer tipo de lesão. Continuando. Spector observou que Heard ainda não havia pedido uma ordem de restrição temporária TRO e desejava manter o incidente
longe do público, né, cara? No caso, ele manter o incidente fora do público. A equipe de Hard solicitou que Depp assinasse o aviso dentro de 3 dias ou eles não teriam alternativa a não ser providenciar para que Johnny fosse pessoalmente atendido. E aqui tem imagens dessa carta, tá, cara? No tribunal foram mostrados aí imagens dessa carta fazendo essas exigências. Bem, então aqui tá claro que ela fez uma chantagem aqui com Johnny Depp e caso ele não atendesse a demanda e ele não atendeu na época, ela iria para o público e iria difamá-lo. E foi isso que aconteceu. Enfim, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E agora eu quero saber aí o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que o Johnny Depp agora vai conseguir justiça, vai conseguir um resultado diferente aí nesse processo? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!